O Tribunal de Contas da União aprovou as contas do governo Lula referentes a 2025, mas com uma série de ressalvas e de alertas. Entre as preocupações apontadas pelo Tribunal de Contas estão o crescimento da dívida pública, a concessão de benefícios fiscais, o uso de estatais e fundos públicos e até um empréstimo bilionário dos Correios. O parecer agora segue para análise do Congresso Nacional. A gente vai discutir um pouco esse assunto agora, porque o Tribunal de Contas faz essa análise todos os anos. É muito difícil que o Tribunal de Contas acabe rejeitando esse parecer que, claro, segue com essa sugestão no Tribunal de Contas para a aprovação do Congresso Nacional. E daqui a pouco a gente vai conversar com um especialista que vai explicar quais são as consequências disso para a nossa economia, consequências disso para o governo que segue no ano seguinte, e até para a gente entender se o governo vem seguindo ou não a meta fiscal, né? Se vem seguindo aquela meta que é debatida pelo próprio Congresso Nacional e precisa sim ser seguida pelo governo Lula. O governo não seguiu essa meta, houve sim alertas sérios do Tribunal de Contas da União neste ano. O ano passado não foi diferente, o governo Lula não vem seguindo esse padrão que deve ser seguido. O Tribunal de Contas da União acaba passando, fazendo essas ressalvas, colocando a bomba no colo do Congresso Nacional. Olha, Congresso, segue aqui a minha orientação, mas acaba jogando a orientação para que o Congresso possa resolver. Agora sim, a gente segue falando com esse debate com o César Bego, que é economista e vai explicar para mim e para você que está nos assistindo quais são as consequências de não seguir esse teto fiscal. César, muito bom dia a você. O que acontece de forma muito prática com a nossa economia se o presidente Lula não segue os gastos que ele precisa seguir? Quais são as consequências disso? Bom dia, Neila. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. O TCU é um braço do Congresso, então é um órgão fiscalizador, né? Então as pessoas às vezes confundem TCU com STF e tal. Não. O TCU, ele fiscaliza o orçamento, ou seja, uma vez que o Congresso ele tem a alcunha de aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, e o TCU então faz acompanhamento, porque quem executa o orçamento é o executivo, né? No caso aí, os ministérios, o presidente Lula, etc. Então, existem algumas questões que o TCU observa, que é o cumprimento do orçamento, ou seja, foi orçado algum valor, então o governo está cumprindo isso. Existe também outra fiscalização com relação a recursos extra-orçamentários, também são verificados. É verificada também a atuação das estatais. Exemplo, o Correios, um prejuízo de 5 bilhões. Será que o governo está tomando atitude com relação a reduzir esse prejuízo? Está comprometendo o orçamento. Ou seja, são vários fatores que o TCU acompanha. Então, uma vez que o governo não cumpre o que está no orçamento, ele é objeto de observações e um relatório não aprovando as contas. E esse relatório ele vai ser, de alguma forma, apreciado pelo próprio Congresso, que é quem realmente decide finalmente. Então, o TCU é um órgão técnico que faz o acompanhamento desses valores, mas o que acontece é que ele tem essa obrigação de denunciar onde é que está tendo as falhas para efeito de acompanhamento pelo Congresso. Uma vez que não cumpre, afeta toda a política fiscal do governo, não tem a menor dúvida, Leila. Se não é cumprida, traz consequências práticas para mim, para você, para quem está nos assistindo? Sim, porque o que acontece? Você tem a política monetária, que a gente está reclamando que a taxa de juros está elevada, né? E a política fiscal do governo. Se o governo não gera o superávit, ou mesmo o equilíbrio das contas que está previsto lá no arcabouço fiscal, né? Ele vai gerar um problema na economia que vai ter uma dissonância entre a política fiscal e política monetária. O que vai acontecer? Vai aumentar a inflação. Se o governo gasta de forma descontrolada, então isso acaba doendo no bolso do contribuinte ou mesmo até no bolso do consumidor, né? Porque a gente sabe que a inflação é um imposto social, ou seja, acaba doendo nas classes mais baixas. Então, do ponto de vista prático, se o governo não cumpre o que está no orçamento, ele vai gerar essa discrepância, vai gerar mais inflação, vai gerar um endividamento do governo, né, que depois também acaba tendo impacto nas contas públicas, na melhoria
da qualidade de vida do brasileiro, nas políticas públicas, etc. Ou seja, é de fato importante o trabalho do TCU no sentido de que há um controle. Porque quando você sabe que não está sendo controlado, você acaba fazendo ações fora do planejado. Então, o governo, através das suas entidades, no caso do Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, tem obrigação de seguir o orçamento. E não seguindo o orçamento, obviamente, você tem o crivo do TCU. Nós estamos vendo também algumas votações no Senado que acabam comprometendo também o orçamento, né? Nós estamos agora com essa discussão das pautas bomba, né? Vamos dizer assim. Então, assim, a culpa muitas vezes é do executivo, mas o legislativo também, às vezes, toma medidas, aprova lei que compromete o orçamento também. Mas isso tudo é visto no TCU e aí não caracteriza um descumprimento por parte do Poder Executivo. É uma decisão legislativa, como vimos a questão do precatório também, os pagamentos precatórios, tudo isso está colocado. Agora, o mais importante é que o TCU ele vai fazer o relatório, aprovando com ressalvas ou não as contas de 2025 e vai encaminhar ao Congresso para ser sancionado. Ou seja, existe um caminho ainda a ser seguido, viu, Neila? Certo. César, eu vou colocar o Felipe na nossa conversa para a gente continuar ainda um pouco sobre essa questão das contas, do Tribunal de Contas da União. Felipe, na sua casa, se ultrapassa aí o teto, tem alguém para pagar para você? Desenrola, né, Essa é uma Felipe? pergunta. Se enrola, se enrola. Eu sou rei de me enrolar todo mês, eu enrolo. Tem muito dia no meu mês, mais do que 30 dias. Agora, aproveitando, Sérgio, uma questão, igual 50% do brasileiro, quase, né? Mas tudo bem. Mas, César, tem uma questão assim, importante que eu queria destacar aqui, que é uma crítica que se fazem ao Tribunal de Contas da União, né? O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, como você bem colocou, e ele analisa as contas, né, do Poder Executivo, estatais e por aí vai. Mas o Tribunal de Contas da União, nos últimos anos, ele tem meio que ultrapassado, né, a sua função, né, de analisar as contas. Ele acaba adentrando, inclusive, decisão administrativa, né? Um típico caso que a gente falou aqui no Metrópolis inúmeras vezes, por exemplo, foi o caso que o Tribunal de Contas da União tentou analisar a decisão do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, né? Ou seja, a decisão administrativa do Banco Central, uma autarquia que tem poder, o Tribunal de Contas da União adentrou nesse mérito. E quando eu pego a decisão do Tribunal de Contas da União, voltando para essa aprovação com ressalva, você vê que em muitos pontos, por exemplo, o Tribunal de Contas da União não analisa as contas propriamente dita, ele vai na questão decisão administrativa do Poder Executivo. Uma delas, por exemplo, aqui que eu vou ressaltar aqui, eu queria saber a sua opinião, é sobre a não demonstração, né, quando o Poder Executivo aprovou o plano de estruturação do Correio, né, a não demonstração da capacidade de pagamento do Correios, né? Ou seja, é uma decisão administrativa que o Tribunal de Contas da União está analisando também. Você não acha que isso seria uma ultrapassada da competência do Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União não deveria ser algo técnico que analisa conta e finanças do Poder Executivo? É isso mesmo, né? Então, Felipe, você coloca uma situação. Eu já passei situações, porque eu trabalhei na área pública, em que o empréstimo que eu concedi lá para o produtor de arroz parou lá no TCU. Eu tive que explicar por que eu fiz isso. Aí, como você está falando, existe uma questão que é uma questão administrativa decisória. Isso é competência da empresa, né? O Correio tem que apresentar um plano, sim, de solvência, mas não compete ao TCU ficar entrando no mérito se vai gastar mais aqui, se vai se dirigir a um outro tipo de mercado. Isso realmente extrapola as ações do TCU. Isso compromete, inclusive, a própria figura, a imagem do TCU perante a sociedade. Porque, uma vez constatada uma irregularidade no cumprimento orçamentário, que é competência do TCU fiscalizar, e também a atuação do Banco Central no tocante aos gastos que ele realiza e não as ações com relação à liquidação de banco, etc. Ou seja, ele acaba extrapolando. Então, eu concordo com você que o TCU, nos últimos anos, e também já fez isso em outras épocas, extrapola, mas existe também um controle em cima disso. Porque como é um órgão, um braço do Congresso, uma vez tem que prestar contas ao Congresso também de sua atuação. E muitas vezes, o que confunde tudo isso, Felipe, é que os ministros do Tribunal de Contas da União muitas vezes são pessoas políticas, que vieram do Congresso, ex-senadores, ex-deputados.
Isso acaba misturando as coisas, achando que lá no TCU ele vai agir como se estivesse no Congresso. Então, isso é importante, sim, que esses limites sejam colocados para que, primeiro, que não haja interferência de um Tribunal de Contas da União com as suas características e suas competências na administração do Executivo. O Executivo, muitas vezes, ele tem que ser julgado, sim, pelo Congresso e pelas urnas também, né, pela atuação. Então, isso que nós estamos acabando de comentar aqui com a Neila, com relação aos gastos públicos. Existe, sim, e tem que existir um certo controle, uma pressão para que o Executivo cumpra o que está previsto no orçamento e não saia gastando dinheiro, como nós estamos vendo ultimamente. Ou seja, são medidas que o próprio governo tem adotado que vão comprometer as contas públicas e isso o mercado não perdoa, viu, Felipe? Olha, eu quero mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o ativo mais importante para o brasileiro hoje, que não é o futebol, é o Pix. E o presidente Lula acabou registrando o Pix. Ontem houve esse anúncio de que o presidente Lula acabou registrando o Pix no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o que torna a marca de uso apenas do Banco Central. Eu queria entender isso na prática, César, o seguinte, agora o Pix se torna de fato apenas do Brasil. E por que eu estou perguntando isso? Porque ontem houve uma discussão de que para que o Pix fosse somente do Brasil, era necessário que o Banco Central se tornasse independente financeiramente. A gente já tem um Banco Central autônomo, mas não temos um Banco Central independente financeiramente. Isso está em discussão no Congresso Nacional, isso foi discutido ontem, inclusive. A base do governo, o PT, o presidente Lula, são contra essa independência financeira do Banco Central. E aí, imediatamente, o presidente Lula corre e me coloca a marca Pix no INPE. Ou seja, o problema resolvido. Não é porque o Banco Central não está independente financeiramente que o Pix não é do Brasil. E aí vem a minha pergunta para você, César. Temos um Pix brasileiro ou precisamos de um Banco Central independente financeiramente? Pois é, Neila e Felipe. É aquele famoso ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então nós temos aí o seguinte, né? O Banco Central ele tem dificuldade realmente no tocante operacional, montar os seus quadros com competência, pagar bons salários. Nós vimos a questão do Master aí, que houve uma carência também, envolvimento inclusive de servidores do Banco Central na fraude, ou seja, realmente o Banco Central tem que ser autônomo nesse aspecto, administrativo, financeiro, para que ele possa gerir a sua estrutura. Isso é importante, sim, independente da autonomia que foi dada ao Banco Central em outras ocasiões com relação à sua atuação. No tocante ao PIX, obviamente, foi uma manobra para se colocar ali dentro da PEC, né, e colocar o PIX, inclusive, na Constituição, né? Não tenha dúvida de que o PIX é importante, sim, mas o PIX não é privativo do Brasil. Ele pode ser adotado em qualquer outro país, com outro nome também, mas vai funcionar em termos operacionais da mesma forma, como hoje tem na China também. A China tem 2 PIX lá, 1 bilhão de usuários, né? A gente até fala que são quase 5 Brasis, né? E outra coisa importante é que o PIX movimentou, em 2025, cerca de 80 trilhões, né? O que daria para que a população do mundo todo fizesse praticamente vários PIX durante o ano, né? Nós temos uma população mundial de 8 bilhões de pessoas. Você imagine um PIX movimentar 80 trilhões. Foram 80 bilhões de transações, né? É como se cada habitante do planeta fizesse 10 transações no PIX. Isso para que a gente possa ver a dimensão e o absurdo com relação aos Estados Unidos querer mexer na questão do PIX. Agora, o fato de incluir o PIX no NPI, isso não quer dizer muita coisa, é uma marca que está sendo registrada, é uma manobra de marketing, ao meu ver, do governo, para que possa dar visibilidade a essas questões, e aí envolve a questão política também, de aproveitar esse momento com relação às eleições, mas não tem a menor dúvida que, separando a coisa, o PIX é importante tecnicamente, revolucionou o mercado financeiro. Se as pessoas realmente soubessem o que é a velocidade da movimentação da moeda, né? A moeda está se movimentando com mais velocidade e com mais segurança também, porque você não envolve papel moeda, transporte de numerário, etc. O custo foi diminuído absurdamente. Então, do ponto de vista técnico, não tem por que se preocupar, o Brasil vai continuar trabalhando com o PIX é importante sim. Agora, o governo vai estar adotando as suas estratégias, né,
cada uma em qualquer momento, e também não cabe misturar as duas coisas, o PIX com a questão da discussão da autonomia do Banco Central financeira e administrativa não, Neila. A bola para o Felipe também fazer a sua pergunta. César, uma questão. Ontem foi discutida aqui a questão da autonomia financeira, né, do Banco Central, que já tinha autonomia administrativa. E aí uma questão que eu sempre coloco, sempre me questiono, né, é que eu acho que a discussão que deveria ser colocada em relação ao Banco Central é muito menos uma questão de autonomia financeira administrativa, que é importante, claro, e muito mais com o mandato, né, do Banco Central, né. Eu pego, por exemplo, o Fed dos Estados Unidos, por exemplo, né, o mandato dele é tanto para questão da inflação, né, colocar a inflação na meta dos Estados Unidos, quanto também a questão do pleno emprego e do desenvolvimento econômico. No Brasil, o mandato do banqueiro do Banco Central é só né, inflação. Né? Isso faz com que, infelizmente, no Brasil, a única alternativa e instrumento que o Banco Central tenha é aumentar os juros ou diminuir os juros, independente se isso vai abalar a economia ou não. Né? Você não acha que no Brasil não deveria ter uma discussão ampla sobre o mandato do Banco Central e deveria ser colocado o mandato dual, tanto para defender a inflação quanto para defender o pleno emprego e o desenvolvimento econômico? Exatamente, Felipe. Aqui no Brasil, você tem o Conselho Monetário Nacional que tem esses encargos aí. Com relação ao desenvolvimento também, muitas vezes, ele vai tomar uma decisão que vai afetar exatamente a parte desenvolvimentista. No tocante ao Banco Central, ele fica muito restrito. Simplesmente a condução da política monetária e política cambial também é a política de crédito. Então nós temos essas três políticas que o Banco Central conduz e a política fiscal fica por conta do governo, do executivo. Então, do ponto de vista prático, não tenha dúvida de que o Banco Central, tendo um olho também na inflação e também no crescimento econômico, seria muito importante, porque você evita essas situações que nós estamos vendo aí, que o Banco Central ele só tem focado a questão da inflação. Então, não importa o tamanho da taxa de juros, que há quase um consenso no mercado que essa taxa de juros real realmente é muito elevada, sobretudo para as condições atuais do país. Isso está levando a família ao endividamento, as empresas também com grande dificuldade para tocar os seus negócios. Eu acho que o Banco Central deveria, sim, ter essa visão também no tocante ao crescimento, embora, né, a gente saiba que o presidente do Banco Central faz parte do Conselho Monetário, mas não é a mesma coisa. Né? Você tem lá a presidência do Conselho Monetário no Ministério da Fazenda, você tem o Ministério do Planejamento, mas não é a mesma coisa como você está colocando. Ou seja, o fórum de discussão também deve ser colocado com relação ao crescimento. Né? Então, o Banco Central ele fica muito alheio a essas discussões e adotando as práticas de política monetária, que é o compulsório, reserva bancária e os juros da Selic. Então, eu vejo que a independência financeira é importante, sim, porque nós estamos vendo dificuldades com os quadros, embora eu tenha visto que o atual quadro do Banco Central é meio contra essa PEC aí da independência financeira, mas é mais uma questão corporativista. Do ponto de vista do país, tem que se olhar o interesse do país. Então, um Banco Central mais forte e atuante nesse sentido, podendo fazer as suas contratações de pessoas para poder atuar diretamente no combate à questão do mercado financeiro, não tem a menor dúvida que é importante sim, Felipe. Eu concordo com você que o Banco Central deveria ter uma visão também no tocante ao crescimento. César, te agradeço muito pela análise, pela explicação aqui para a gente. Obrigada, te vejo numa outra oportunidade. Tá bom, espero que com a vitória do Brasil, né? Que eu também agora. Todos esperamos. O Pelo Pix é menos importante, isso, mas né? a vitória no futebol também. Porque a economia agradece. E quando o Brasil vai ganhando, a economia agradece. Lá em 1815, eu falo assim para não dedar a idade, a gente saía na W3 fechando o trânsito. Aí o Brasil ganhou, não, empatou. O Brasil empatava, a gente já saía comemorando, né? Então agora, se ganhar, a economia agradece penhoradamente. Um grande abraço para vocês e um bom trabalho. Obrigada, até a próxima. Abraço. Olha, ontem aconteceu a reunião do Conselhão.